E aí, minha nobre congregação de arqueólogos da verdade e entusiastas da ciência proibida. Aqui é o seu narrador de confiança, transmitindo diretamente do coração pulsante de Egghead, pronto para guiar vocês por uma das mais densas e cruciais aulas de história da saga. Esqueçam um resumo superficial. Hoje, faremos uma imersão completa, uma análise profunda da conspiração que moldou o mundo, das lágrimas de uma sobrevivente que se tornou uma biblioteca viva, e do encontro bizarro que redefine o conceito de gênio. Sem diálogos, como é nossa sagrada tradição, apenas a mais pura e fascinante crônica dos fatos. Ah, e se você quiser embarcar ainda mais fundo nessa aventura, que tal se tornar um membro do canal? Além de apoiar diretamente nosso navio, você ainda garante benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados, bastidores e aquele selo de respeito nos comentários que só os verdadeiros nakamas têm. Bora zarpar juntos nessa? Nossa história se inicia na calma que se segue à tempestade. No santuário tecnológico da Labofase, o grupo de Sanji, ainda com a adrenalina da batalha contra o Serafim correndo em suas veias, encontra-se diante de Shaka, o Vegapunk lógico. Com a tranquilidade de um monge e a precisão de um supercomputador, Shaka os convida para uma aula particular, uma palestra cujo conteúdo era considerado o maior tabu do mundo, um conhecimento pelo qual nações inteiras foram aniquiladas. Ele começa a tecer sua teoria, não como uma fantasia, mas como uma conclusão lógica baseada em anos de pesquisa arqueológica clandestina nos arredores de Egghead. Ele postula a existência de um grande reino, uma civilização de 900 anos atrás, cuja sofisticação tecnológica e filosófica faria o mundo moderno parecer primitivo. Este reino, sugere Shaka, não foi apenas uma vítima do tempo. Foi o epicentro do século perdido, a principal potência em uma guerra mundial cataclísmica. Seus inimigos? Uma coalizão de 20 reinos, movidos por medo e ganância, os mesmos reinos que, após a vitória, fundariam o governo mundial sobre as cinzas de seu adversário. A destruição, no entanto, não se limitou ao campo de batalha. A verdadeira guerra foi contra a memória. Para garantir que o legado, e mais perigosamente, as ideias daquele reino fossem erradicadas da consciência humana, o recém-formado governo mundial implementou a mais brutal das censuras. Eles não apenas queimaram registros, eles arrancaram um século inteiro dos anais da história, criando um vácuo deliberado, um buraco negro no conhecimento coletivo, para garantir que as ideologias de liberdade e conhecimento de seu inimigo jamais pudessem inspirar futuras gerações. A cada palavra de Shaka, a respiração de Nico Robin se tornava mais pesada, seu rosto uma máscara de concentração dolorosa. Aquela não era uma teoria acadêmica para ela, era o epitáfio de seu povo. E Shaka, percebendo isso, faz a conexão direta e devastadora. Ele fala sobre o incidente de Ohara. Ele argumenta que o Buster Call, a força mais destrutiva da Marinha, não foi convocado apenas porque os estudiosos liam poneglyphs. Foi porque eles, liderados pelo brilhante professor Clover, estavam no limiar de desvendar toda a conspiração. Eles estavam prestes a dar um nome ao grande reino, a expor a verdade sobre a fundação do governo mundial. Eles eram uma ameaça existencial à legitimidade de seus governantes. Shaka então revela um segredo pessoal. Ele conhecia e respeitava o professor Clover. Após a aniquilação de Ohara, movido pelo luto e pela curiosidade científica, ele visitou as ruínas fumegantes da ilha. Em meio à desolação, no local onde a majestosa árvore do conhecimento ficava, ele fez uma descoberta que mudou sua vida. No fundo de um lago central, ele encontrou um tesouro que desafiava a lógica da destruição. Livros. Milhares de livros, preservados pela água. Ele entendeu, com uma clareza avassaladora, o último ato heróico dos estudiosos. Enquanto o fogo consumia sua biblioteca e suas vidas, eles não tentaram fugir. Eles passaram seus últimos momentos jogando seu precioso conhecimento na segurança do lago, um batismo para salvar a sabedoria. Shaka lembrou-se do sacrifício de Jaguar de Saul, o gigante que desafiou a marinha, e da súplica desesperada de Nico Olvia, mãe de Robin, para que sua filha, a única capaz de ler a língua antiga, sobrevivesse. A fuga de Robin não era apenas para salvar sua vida, era para se tornar uma biblioteca viva. Ao ouvir essa narrativa, ao compreender a profundidade e o sucesso do sacrifício de seu povo, a fortaleza emocional que Nico Robin construiu ao longo de 20 anos de perseguição e solidão, finalmente ruiu. Ela, a criança demônio, a mulher que aprendeu a sorrir com sarcasmo para esconder sua dor, chorou. Não foram lágrimas de tristeza ou autocomiseração. Foram lágrimas de uma catarse profunda e avassaladora. Lágrimas de gratidão por seus mentores, por seus pais e amigos de Ohara. Lágrimas de alívio ao saber que suas vidas não foram perdidas em vão, e seu legado sobreviveu. E lágrimas de uma renovada e feroz determinação. Ela não era mais apenas uma fugitiva. Ela era a guardiã de um testamento, a portadora da chama que eles se recusaram a deixar apagar. Concluindo sua história comovente, Shaka acrescenta uma última peça ao quebra-cabeça. Ele revela que, com a ajuda de uma equipe de gigantes de Elbaf, ele conseguiu resgatar todos os livros do lago e os levou para Egghead para decifrá-los em segredo. Mas ele menciona um encontro enigmático durante essa operação. Nas ruínas silenciosas de Ohara, ele encontrou uma figura misteriosa, alguém que também estava lá, observando ou talvez protegendo. Ele não revela a identidade dessa pessoa, deixando no ar um novo mistério. Quem mais conhecia o segredo do lago e qual era o seu papel nessa grande conspiração histórica? Enquanto a história era reescrita em uma sala, em outra parte da ilha, Luffy e Chopper tentavam pilotar um pedaço dela. No vasto ferro velho da Fabirofase,
eles encontraram o robô gigante, uma relíquia colossal que despertou imediatamente seus instintos mais infantis. O conceito de arqueologia ou preservação não passou por suas cabeças. A única questão era: como a gente entra e liga essa coisa? Eles embarcaram em uma busca frenética pela cabine do piloto, escalando as pernas de metal enferrujado e procurando por uma escotilha ou uma porta. Frustrados, eles recorreram a métodos mais diretos. Chutes, socos, gritos de "anda logo, robô!". Nada. O gigante de ferro permaneceu em seu sono de séculos, indiferente aos esforços da dupla. De repente, uma onda de choque invisível, como uma pequena explosão sônica, os arremessou para trás. Atordoados, eles olharam para o robô e testemunharam uma das cenas mais bizarras de suas vidas. A cabeça de um velho, com um cérebro comicamente grande e pulsante visível sob uma cúpula de acrílico, estava saindo do meio do peito do robô. O velho parecia tão confuso quanto eles, preso com metade do corpo para dentro e metade para fora, como um mágico cujo truque de teletransporte deu terrivelmente errado. A reação de Luffy foi imediata e pragmática. Vendo um velho em apuros, ele simplesmente agarrou a cabeça dele e puxou com toda a sua força de borracha. Com um pop cômico, o velho foi arrancado de sua prisão metálica, caindo no chão resmungando sobre falhas de cálculo. Nesse exato momento, Bonnie, que o seguia, chegou e congelou. Com os olhos arregalados, ela identificou o velho excêntrico. Não era um qualquer. Era o cérebro por trás de tudo, o mito, a lenda. O Dr. Vegapunk original. Vegapunk, por sua vez, em vez de se preocupar com sua recente e traumática experiência de estar preso dentro de um robô antigo, focou sua atenção em Luffy. Reconhecendo o famoso pirata, sua mente de gênio imediatamente se fixou em um detalhe: as botas futuristas que Luffy usava. Com o entusiasmo de um professor mostrando seu brinquedo favorito, ele ignorou todo o resto e começou a ensinar a Luffy como usar a função DOM, Dial Operated Mechanism, em seus sapatos. Com um simples ajuste no seletor, as solas das botas de Luffy começaram a emitir uma luz e uma força propulsora, permitindo que ele se elevasse do chão e flutuasse no ar. Nossa jornada começa na sala de controle da Labofase, onde a tensão da batalha recente dá lugar a uma tensão de natureza diferente. A tensão da verdade. Shaka, o Vegapunk, lógico, com sua presença calma e imponente, continua sua palestra para o grupo de Sanji. Ele não está apenas compartilhando teorias, está desvendando o maior crime da história mundial. Ele retoma a narrativa de sua visita a Ohara, anos atrás, após a ilha ter sido varrida do mapa pelo Buster Call. Em meio à paisagem de cinzas e silêncio, onde a maior biblioteca do mundo havia se tornado um monumento à ignorância do governo, ele testemunhou uma cena que desafiava a lógica da destruição. Gigantes, os lendários guerreiros de Elbaf, moviam-se com uma solenidade reverente, usando redes enormes para pescar cuidadosamente milhares de livros do fundo de um lago central. A preocupação inicial de Vegapunk, de que os gigantes estivessem ali para completar o trabalho sujo do governo, foi dissipada pela aparição de uma figura enigmática emergindo das sombras. Monkey D. Dragon. O homem que se tornaria o mais procurado do mundo explicou a nobre missão. Os gigantes, por ordem de seu líder, estavam em uma operação de resgate cultural. Eles estavam salvando o conhecimento de Ohara, transportando-o para a segurança de Elbaf, a nação de guerreiros e estudiosos, um lugar onde a influência do governo mundial era limitada. Vegapunk, movido por uma sede insaciável de conhecimento, viajou para Elbaf. Lá, ele se trancou com os livros resgatados, absorvendo o conhecimento que os mártires de Ohara morreram para proteger. Shaka revela que essa experiência foi um ponto de virada, moldando profundamente a visão de mundo de Vegapunk. Ele também conecta os pontos para a tripulação. O horror do incidente de Ohara foi o catalisador final para Dragon, um amigo pessoal do Professor Clover. A aniquilação brutal de seus amigos e a supressão da verdade o levaram a declarar guerra ao sistema, fundando o Exército Revolucionário, ao lado de figuras como Emporio Ivankov e Bartholomew Kuma. E então, Shaka dirige seu olhar para Nico Robin. Cada palavra que ele disse até agora foi um eco da tragédia pessoal dela. E ele lhe dá a peça final do quebra-cabeça, a confirmação de uma esperança que ela mal ousava ter. O líder dos gigantes, a figura que orquestrou o salvamento da biblioteca de Ohara, era ninguém menos que seu amigo, seu salvador, o vice-almirante desertor Jaguar de Saul. A revelação de que Saul estava vivo e que ele continuou a lutar pela causa de Ohara foi uma onda de calor que descongelou um pedaço do coração de Robin, que ela pensava estar congelado para sempre. Com essa revelação catártica, Shaka os conduz para a sala de segurança, prometendo mais respostas. Enquanto isso, em outra parte da ilha, o grupo de Luffy finalmente tem sua audiência com o homem por trás do mito. O Dr. Vegapunk original. A figura diante deles era excêntrica, com um gorro em formato de maçã no lugar da famosa cabeça de balão que todos esperavam ver. Com a naturalidade de quem discute uma receita de bolo, Vegapunk explica a extraordinária realidade de sua existência. Ele revela que comeu a Nomi Nomi no Mi, a fruta do cérebro, transformando-o em um humano cerebral. Este poder lhe deu uma memória eidética e uma capacidade de aprendizado quase infinita. No entanto, o poder veio com um efeito colateral físico e literal. Seu cérebro crescia a cada nova informação absorvida. Com o tempo, sua cabeça se tornou tão gigantesca e pesada que a locomoção se tornou um problema logístico. Sua solução, típica de um gênio que vê seu próprio corpo como um experimento, foi radical. Ele realizou uma cirurgia em si mesmo, removeu seu próprio cérebro e o colocou em um ambiente controlado, substituindo-o por uma antena em formato de maçã para manter a conexão. Aquele cérebro original, que continua a se expandir com o fluxo constante de dados do mundo,
Agora é o Punk Records. O colossal ovo que flutua sobre Egghead, funcionando como um servidor na nuvem para sua consciência. Para gerenciar a complexidade de sua mente e otimizar sua produtividade, ele se fragmentou. Ele dividiu sua personalidade em 6 satélites autônomos. Shaka, a lógica; Lilith, o mal; Edison, o pensamento, ideias; Pitágoras, a sabedoria, dados; Atlas, a ira; e York, a ganância, desejo. Todos eles são Vegapunk, operando a partir do mesmo cérebro central, mas cada um focado em uma função específica, uma comissão de um homem só. A fascinante palestra sobre neurociência de ponta é brutalmente interrompida. Bonnie, que observava tudo com uma fúria crescente, finalmente explode. Com um grito que ecoa a dor de anos, ela clama por justiça para seu pai, Kuma, e ataca Vegapunk. Em suas mãos, ela materializa uma arma de pura energia. Um sabre de luz que brilha com uma luz ofuscante, uma peça de tecnologia que parece ter saído de um filme de ficção científica. No entanto, a arma, uma criação de Vegapunk, tem uma falha de design hilariamente catastrófica. A luz intensa e a frequência emitida pelo sabre atuam como um farol para todos os insetos voadores da área. Em segundos, um enxame denso e barulhento de insetos é atraído pela luz, convergindo para Bonnie. A visão do enxame para alguém com uma fobia severa de insetos é um terror absoluto. O choque a paralisa e a faz desmaiar no local. Na sala de controle, o grupo de Shaka observa a cena se desenrolar nos monitores. Vegapunk, com um suspiro de frustração de inventor, declara o sabre de luz um experimento fracassado, precisamente por essa inconveniente tendência de atrair pragas. Aproveitando a pausa forçada, Vegapunk continua a listar seus fracassos. Ele revela que a Akuma no Mi que Momonosuke comeu também foi um de seus projetos. Foi sua tentativa de criar a primeira réplica artificial perfeita de uma fruta do tipo Zoan mitológica, a Uo no Mi, modelo Seiryu, de Kaido. O experimento foi um sucesso em quase todos os aspectos. A fruta replicou perfeitamente todos os poderes: a transformação em um dragão oriental, a capacidade de voar usando nuvens de fogo, o sopro de calor destrutivo. Então, por que foi considerada uma falha? Vegapunk, com a birra de um artista perfeccionista, revela o motivo trivial: a cor. O dragão original de Kaido era de um azul majestoso. Sua réplica, por algum erro genético ou falha no processo, resultou em um dragão rosa. Apenas por essa discrepância estética, o projeto inteiro, um feito científico monumental, foi rotulado como um fracasso em seus registros. Luffy, cujo interesse em genética de dragões era zero, mas cujo interesse em coisas gigantes e legais era infinito, o interrompe para perguntar sobre o robô colossal que encontraram no Ferro Velho. E aqui, Vegapunk solta outra bomba. Ele explica que o lendário gigante de ferro não é uma de suas criações. Ele é muito, muito mais antigo. A máquina, segundo seus registros, foi criada há 200 anos e, em um evento histórico envolto em mistério, realizou um ataque devastador à Terra Sagrada de Marijoa. A origem, o criador e o propósito daquele gigante mecânico continuam a ser um dos maiores enigmas não resolvidos do mundo. Para fechar o episódio com uma nota de suspense de gelar a espinha, a cena corta para o mar que cerca Egghead. Uma figura solitária, envolta em um sobretudo e com o rosto coberto por uma máscara, aproxima-se da ilha. Ao seu lado, pousado em seu ombro, está um pombo. Um detalhe que envia um calafrio pela espinha de qualquer um que conheça a reputação da CP9 e CP0. Este é um assassino de elite, um dos cães de caça mais letais do governo mundial. Sua missão é singular e implacável: encontrar e eliminar o Doutor Vegapunk e todos os seus eus. A Ilha do Futuro, já um caldeirão de segredos do passado e conspirações, agora se torna o palco de uma caçada humana com o maior gênio do mundo como presa. A tranquilidade em Egghead estava com os dias contados. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.